Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nós somos o grupo 6 e vamos apresentar o tema Conceitos Básicos e Metodologias de Projetos de Engenharia. Esses são os integrantes do nosso grupo, junto com o registro acadêmico de cada um. Esses são alguns tópicos que vamos comentar durante a nossa apresentação e, para dar início, a engenharia se caracteriza como a aplicação de métodos de conhecimento para solucionar, remodelar, redescobrir problemas na sociedade, criando ou transformando projetos para facilitar e ajudar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um engenheiro passa horas de seu dia analisando tudo ao seu redor, buscando uma forma de sintetizar uma ideia para facilitar um processo, por exemplo. Henry Ford é uma prova disso. O criador da mundialmente conhecida indústria de automóveis estava insatisfeito com a quantidade de carros que sua fábrica conseguia produzir por mês. Então, desenvolveu um sistema para acelerar o processo. As chamadas linhas de produção, utilizando máquinas para transportar as partes pela fábrica e até mesmo montar os carros sem a necessidade de centenas de pessoas para isso, fizeram um enorme sucesso na época. Hoje em dia parece um tanto ultrapassado, mas na época foi uma tremenda engenhosidade de Ford. Muitas características definem um bom engenheiro, pois além de conhecer as técnicas, normas e regras para construir coisas, necessita também de imaginação, proatividade e, sem dúvida, uma enorme habilidade com escrita, pois de nada adianta uma ideia sem a formulação adequada. Ser um leitor assíduo facilita muito também, pois quanto maior vocabulário, mais fácil de interpretar e descrever as situações, principalmente porque uma das fases para detectar um problema é a análise, que consiste em cada vez mais subdividir o problema em suas causas menores, assim tendo uma visão mais ampla do que o origina. Isso ajuda a buscar mais formas para resolver o problema. Para que um projeto seja considerado real, ele precisa ser projetado antes, para que o engenheiro siga atentamente aos passos que ele estudou minuciosamente para desenvolver. Por isso, podemos considerar os projetos como a alma da engenharia. Projeto nada mais é do que um conjunto de ações para resolver qualquer problema. Acredito que todo ser humano já foi um projetista um dia, porque são ações do cotidiano que acontecem em nossas vidas, como montar uma prateleira, organizar um churrasco ou apenas separar livros, já se condiz um projeto. Os projetos que estão aplicados à engenharia é uma atividade mais técnica, que envolve um plano de execução, ou seja, um conjunto de atividades para executar algo. Existem dois tipos de projetos, que um é o projeto de evolução, que ele surge da adaptação de algo que já foi criado, como melhorar o desempenho ou usar algo mais restrito assim de algum projeto anterior, como a medida de alguma coisa, entendeu? Que não fica tão explícito. O projeto de inovação é aquele que consiste em aplicação de conhecimento, certo? Só que nunca foram apresentados anteriormente, nunca foram experimentados. O processo de um projeto é, tem alguns itens, que é identificar alguma necessidade, que é achar o problema, a demanda, definir o problema, coletar informações, avaliar, especificar a solução final e comunicar, que é o termo utilizado na hora de apresentar o que foi projetado. Ação científica e ação tecnológica. A solução de problemas de engenharia, embora seja muito semelhantes em várias situações, quando comparadas à solução de problemas científicos, apresenta algumas diferenças. Bom, aqui temos a tabela com os passos da ação tecnológica e da ação científica. Falando primeiramente da ação científica, ela é iniciada com um conjunto de conhecimentos, que junto com a curiosidade, elas geram algumas dúvidas e fazem com que os cientistas desenvolvam hipóteses. Essas hipóteses, elas são submetidas a análises que vão comprovar se são análises válidas ou não. Quando uma hipótese ela é validada, então ela passa a ser aceita como uma prova.
que pode ajudar em trabalhos futuros na comunidade científica e começa a fazer parte também do conhecimento científico, né, fechando o ciclo. Agora, a ação tecnológica, embora ela seja muito similar à ação científica, existem algumas diferenças. Bom, ela é iniciada com o conhecimento do estado da arte, que inclui o conhecimento científico, inclui componentes, materiais, métodos de fabricação, entre vários outras relacionados a um projeto. É importante ressaltar que a preocupação com o lucro sempre está presente. Porém, os projetistas eles devem se atentar a dois aspectos muito importantes na atualidade, que está relacionado a uma ordem ambiental e social, principalmente nos dias de hoje, onde se é criticado muito o impacto ecológico causado por essas tecnologias, né? Bom, após essas principais necessidades serem identificadas, o processo ele passa por uma análise de viabilidade. E quando isso acontece, ele entra também na fase de produção e comercialização e inicia a competição no mercado, fechando assim o ciclo, porque a partir do momento que ele inicia a competição no mercado, ele começa a fazer parte do estado de arte e inicia um novo ciclo. Bom, as fases do projeto. Diversas fases compõem o processo para solucionar problemas. E cada uma delas precisa ter várias informações, né, para que se alcance o sucesso de um projeto. Essas informações, elas são divididas basicamente em dois tópicos: as informações gerais e as informações específicas. Bom, as informações gerais, como o próprio nome já diz, são aquelas do conhecimento tanto do engenheiro quanto dos leigos no assunto. Então, são informações que qualquer um tem pelo menos um mínimo de conhecimento. Já as informações específicas são informações mais técnicas, como, por exemplo, informações sobre propriedade dos materiais, processo de fabricação, técnicas de experimentais, entre várias outras informações, né? Essas informações específicas aí já são mais relacionadas para o engenheiro em si. Bom, uma observação importante que deve ser feita é que podem ser adicionadas para o melhoramento do projeto algumas informações extras, que não são tipicamente da área da engenharia. São informações como, por exemplo, o estudo de mercado, o estudo de finanças, até mesmo o estudo ecológico ou social. Bom, tendo todas essas informações necessárias, o engenheiro projetista ou a equipe de projeto inicia a operação do projeto. Bom, identificação de uma necessidade. O passo inicial do processo de um projeto é a identificação de uma necessidade, que pode surgir de várias maneiras. O mais comum é que surja a insatisfação com uma situação presente ou com uma solução atual. Como exemplo disso, temos uma construção de um edifício, onde pode ser necessário novos métodos de cálculo ou novos materiais para a construção do mesmo. Durante a formação do engenheiro, o professor acaba mostrando o caminho a ser seguido para a resolução do problema, ensinando o mesmo a lidar com situações como essa. E, durante a sua vida profissional, diversas empresas acabam utilizando isso, montando equipes próprias para a realização da mesma. Uma necessidade pode não estar evidente a primeiro momento e pode se ofuscar por outra, exigindo a identificação de ambas antes do projeto prosseguir. Como exemplo disso, temos o projeto de um automóvel mais seguro, que pode nascer na necessidade de produzir um veículo mais econômico. Depois que o problema é definido, o responsável deve tentar ser o mais claro e mais amplo possível na descrição do mesmo. O responsável pode optar por diversos métodos para a definição do mesmo, e o mais comum de ser utilizado é o método da caixa preta, onde se descarta um método de transformação do objeto ou material para se chegar à solução. É importante que esse método não seja utilizado apenas no problema em si, mas sim no projeto todo, pois ele pode auxiliar a identificar outros problemas e até mesmo já resolvê-los. Como exemplo do método da caixa preta, temos o material, que seria o ferro, que seria posteriormente transformado em um rolo de arames. Esse processo de transformação seria desconsiderado.
E como exemplo adicional, temos o método da caixa preta sendo utilizado numa hidroelétrica para corrigir alguns problemas e sendo aplicado no geral. A coleta de informações é uma parte extremamente fundamental para um projeto, porque ela é a argumentação que o projetista vai usar. E falando meio que, começando uma parte meio que negativa, uma grande frustração que um projetista pode ter é a falta de informações, que geralmente acontece quando o projeto não é da área de quem está fazendo, né? Nessa fase, a gente deve coletar algumas informações, tendo em base dados de entrada e saída, levantamento dos parâmetros disponíveis antes e após a transformação desejada e condicionantes de entrada e saída, especificação dos valores que podem assumir cada uma das variáveis de entrada e saída. Tem os critérios, que é a base de preferência a ser aplicada para avaliar o mérito relativo das várias soluções aplicadas e a utilização que terá o projeto desejado e o volume de produção, que influencia na forma de fabricação e faz diferença direta no custo final do projeto. Aí, a concepção da solução, é, ela é uma parte também que é muito individual, né? Porque cada um vai ter o seu método de fazer e às vezes não segue muito uma regra, né? E nessa parte são especificados os elementos, mecanismos, processos ou as configurações que resultam no produto final e que satisfazem as necessidades identificadas. Após definir o problema, o projetista deve ir atrás de uma solução. Revisão bibliográfica e métodos para estimular a criatividade são de grande valia para a concepção da solução. Em muitos casos, a fase de concepção envolve a formulação de um modelo, que é um exemplo é esse modelo ao lado, que pode ser analítico ou experimental. Geralmente, ao final dessa fase, as soluções são parecidas e a resposta final pode ser uma combinação delas. Avaliação do projeto. O termo avaliação do projeto aqui, ele é utilizado no sentido de fazer uma análise completa do projeto. Então, nessa fase, eu vou ter cálculos detalhados que vão me fornecer o desempenho do sistema. Em alguns casos também, eu posso ter uma avaliação que envolve testes extensos de simulação, como modelos experimentais, e em escala reduzida ou ampliada. E eu também posso usar um protótipo em tamanho real. Na minha fase de avaliação do projeto, os erros são bem comuns e eles também são necessários, porque no futuro eu posso usar ele como uma fonte de dado, ou seja, um erro ele pode ser um acerto no futuro que eu cometi no passado, né? Então, no processo de projeto, eu tenho várias avaliações e uma delas é a verificação matemática. Então, eu utilizo um modelo analítico ou um programa computacional. E eu também uso o bom senso, que é um termo utilizado entre os projetistas, que nada mais é do que uma experiência acumulada aliada à aplicação de um método empírico que eu confio para a abordagem do problema. Já na especificação da solução final, se meu projeto passou da fase de avaliação e garantiu viabilidade para mim, eu passo para o projeto detalhado. E nessa fase, eu elaboro um projeto memorial, que ele consiste em objetivos, funções e localização de cada uma das partes do componente do projeto. Também tem as características básicas da solução final. Eu tenho valores previstos para os parâmetros e várias variáveis envolvidas, com referências às particularidades a serem observadas na recepção dos materiais e dos componentes. Também tenho detalhes construtivos e operacionais e também desenhos detalhados dos componentes que eu usar, além incluindo os sistemas e os subsistemas. A comunicação do projeto. Essa fase é muito importante, porque o propósito de um projeto é satisfazer uma necessidade que meu cliente venha a ter. Então, o projeto deve ser apropriadamente comunicado, ou então
ele não vai ter uma significância adequada. Então, por mais que eu tenha uma boa ideia, se ela não for comunicada, ela vai perder muito do seu valor. Essa comunicação ela pode ser oral ou escrita, então eu posso ter relatórios técnicos, posso ter listagens de programas, e também são comuns ainda rodadas de diálogos entre os projetistas e quem encomendou o trabalho. E essa também deve ser uma parte integrante do projeto, porque o meu cliente pode pedir algo que eu não estava esperando. Uma atenção também para o relatório final, porque na maioria das vezes o resultado final é o que ficará do resultado do meu trabalho. Então ele precisa historiar com precisão e clareza tudo o que foi realizado. Então aqui eu tenho como passagens mais importantes na comunicação, eu tenho um memorial descritivo, eu vou ter um memorial de cálculo, eu também tenho lista de materiais, eu tenho cronograma para apresentar o prazo de execução, eu também tenho orçamento geral desse projeto e também tenho informações gerais, que basicamente eu vou caracterizar a solução da minha proposta. Bom, além dos processos que existem nas fases dos projetos, temos mais algumas questões importantes também. Uma delas é o processo de produção. Nessa operação é mais comum a entrada de outro responsável, outro técnico, mas ainda com o acompanhamento do projetista, onde é discutido os materiais que serão utilizados, as dimensões, as ferramentas, a engenharia da produção. Em sequência temos a distribuição, fase importante também, etapa que tem a influência do mercado, onde é analisado quais são as exigências para vender o produto, seja a embalagem, como será estocado ou armazenado, maneiras de promover e as condições para distribuir. O que faz ligação com o consumo, que já é pensado durante toda a atividade do projeto, pensando já como será a manutenção, a estética, o design, a vida útil e, claro, sempre pensando na segurança. E por último, temos os sistemas que têm a vida já pré-determinada. É necessário cogitar a retirada do produto do mercado, sempre com atenção nas necessidades do público consumidor. E como lidar com os problemas da engenharia? Um engenheiro inexperiente tende a partir já para a primeira solução que vem em mente, de imediato. Antes mesmo de entender o problema, ele já busca um jeito de resolver. Isso muitas vezes acaba só piorando a situação, agravando e atrasando o processo. O que é preciso? Para lidar com os problemas em engenharia é necessário apenas 3 coisas. Metodologia básica, o estudo, as pesquisas, as informações passadas em sala de aula. O conhecimento, aplicar esse estudo em exercícios, treinando. E a experiência. Quanto mais problemas resolvidos, vai se criando uma bagagem, um calo, e com isso tornando o raciocínio mais rápido. Há também algumas recomendações que podem auxiliar. Seria um roteiro básico, onde é iniciado com as anotações, seria o primeiro passo, anotando com as próprias palavras o que foi captado à primeira impressão do problema. Elaborar, preparar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os limites. Associar, fazer associação com as regras básicas, as leis e a matemática. E com isso já aplicando as hipóteses, eliminando os parâmetros irrelevantes. Resolver algebricamente. Seria a resolução genérica, inserindo os valores numéricos e em seguida inserindo os dados para a resolução. A conferência, verificando as respostas, revisar a solução e, por fim, fazer a relação dos resultados com problemas. Aí você pode pensar, mas esse roteiro e todas essas etapas parecem desnecessárias. Mas por ser um método já ordenado, possibilita a economia de tempo, permite uma percepção, um contato mais claro na formulação e na solução do problema. E o mais importante, reduz a possibilidade de erros. E aqui estão as nossas referências, as nossas fontes. Gostaria também de agradecer a todos que assistiram e ao professor Rogério. Obrigado e tchau.